Olá pessoal, esse é mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado por você levantar cedo todo domingo para acompanhar nosso trabalho aqui no canal do Boi. E esta é mais uma entrevista que a gente está gravando direto da COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde a gente fez uma cobertura, olha, vou dizer para você, viu, modéstia à parte, foi top de linha, viu? E para honrar o nosso compromisso, domingo é sempre um programa que tem que ser mais prateleira de cima ainda. E esse domingo vocês não perdem por esperar. Antes de apresentar meu convidado de hoje, que está aqui do meu lado, eu quero agradecer a plataforma Agro Revenda, que está conosco aqui na COP27. Agradecer também a Singenta, que apoiou todo o nosso trabalho na COP, e agradecer o Grupo Public. E claro, o Domingão do Carlão, você sabe, tem o patrocínio oficial do Domingão do Carlão, é do pessoal da Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH, empresa cujo foco é trabalho temporário, e você que está no agronegócio sabe da importância que é o trabalho temporário dentro do agronegócio. Obrigado por você topar essa prova conosco aqui, viu? Nada, para mim é uma honra, Carlão. Sempre assisto seus programas, suas entrevistas, o Fala Carlão, sempre muito divertido. E eu até quero te dar os parabéns pelo seu novo shape, que você persiste aí guardando essa elegância sua. Pois é, obrigado. Isso é uma inspiração. Na época a gente criava gileiteiro, era um pouquinho maior, né? Exatamente. Lá em Uberaba a gente se encontrava sempre por lá. Ninguém nasce nem procurador, nem subprocurador, todo mundo tem história. Conta um pouquinho da sua. Eu nasci com o pé na roça. Pois é. Né? Isso é uma coisa importante que dá pra gente muitos princípios, né? De conservação da natureza, de conservação de valores, da cultura brasileira, do interior do Brasil. Eu nasci em 1960, lá em Jataí, quando os 400 quilômetros que separa de Goiânia era estrada de terra. Não me diga isso. Meu pai formou na década de 50 em Direito em Goiânia, das primeiras turmas, acho que foi a primeira turma de Direito em Goiânia, e aí voltou para Jataí, onde estavam os pais dele, para advogar lá. Ele ficou advogando lá até 66. Eu nasci no ano que ele voltou para Jataí, fiquei lá até a primeira infância, e aí meu pai foi aventurar em Brasília, montar a banca de advocacia definitiva dele em Brasília, juntamente com minha mãe, que também era bacharel em Direito. E ele já levou 5 filhos para Brasília, um herói, um desbravador, um pioneiro do Distrito Federal, doutor Erasto Vilaverde de Carvalho, meu pai saudoso. Pois é, e tem... Me inspirou em tudo na vida, como fazendeiro e como procurador da República. Pois é, e diz que o fruto nunca cai longe da árvore. Exatamente, exatamente. E a gente herda, né, todo esse legado da cultura e do conhecimento. Aí eu já adulto, já na década aí de 90, eu comecei a criar um gileiteiro numa pequena propriedade no meu Aras. Entendi. Que eu tenho uma primeira paixão, desde criança também, Carlão, com um cavalo de sela. Não diga isso. Foi aí eu comprei essa chácara, onde eu tenho um pequeno Aras, para criar cavalo, separado da fazenda do meu pai, porque é muito irmão, dava muito ciúme. Sim. Eles me botaram para correr de lá logo, da fazenda. Dava ciúme e despesa, né? Aí eu falei, não, vou comprar, e comprei mais perto de Brasília, e fizemos uma pequena chácara com as instalações para criação, reprodução, treinamento, que é a Estância Vila Verde, onde criei o gileiteiro PO, já agora mais recentemente, no início da década de 2010, época que você também criava, nós éramos contemporâneos. Aí fizemos muita pista em Uberaba, no Brasil, ganhamos vários torneios leiteiros, de giro leiteiro, ganhamos a fase Mutum, é reservada campeã da minha vaca. Pois é, não diga, como é que chama a sua vaca? É a Sopeira Cal. Nós fomos grande campeão do torneio lá em Brasília, na exposição preparada para a fase ser a grande campeã, e nós demos esse desgosto pro Léo e pro Bruno Machado, que são nossos amigos lá. Aliás, mandar um abraço para eles, faz muitos anos que eu não vejo. Um abraço para todos vocês, para todo o pessoal do Giro Leiteiro. Né? É isso. Tudo gente boa. Escuta, mas quem tomava conta do seu Giro Leiteiro era o Gabriel, meu filho. Já é a terceira geração, então, dos Vila Verde. O Gabriel hoje ajuda o Eurípides, gerencia a Fazenda Uberaba nessa área de torneio, exposição. E também trabalha com ele na área de bovinos, né? Ele tem uma linha de abate, o Gabriel... Nós tínhamos também um laticínio em Brasília, ele adquiriu alguma experiência nessa área de indústria, de agroindústria, que levou lá, e tem sido muito importante a atuação dele junto à Fazenda Uberaba, na mecanização, na produção de giro leiteiro
de alta linhagem e também na pecuária de corte e no frigorífico. Mas vem cá, e você participa de exposição ou hoje... Participo. Esse ano eu fiquei em 19º colocado no ranking brasileiro da manga larga. Olha. E a melhor potra castanha da raça me pertence. Foi a primeira colocada do ranking brasileiro. Mas você é um caboclo enjoado mesmo, então, né? A gente é pequeno, procura uns nichos e investe ali. A gente conhece um pouco pelo tempo que trabalhou nessa área. Então a gente vai trabalhando assim, catando uns troféuzinhos aqui e ali, vai juntando um nome. Mas isso é um negócio que dá muita satisfação, né? É alegria. Eu falava assim, quando eu criava giro leiteiro, um dia eu cheguei para um amigo meu lá em São Paulo, falei, eu me lembro, o Fernando, eu falei, o Fernando, é o seguinte, você sabe que esse ano eu vou ganhar dinheiro com o giro leiteiro. Aí ele parou bem, olhou bem para mim e falou, Carlão, eu acho que você devia refazer as suas contas, porque isso aí não dá dinheiro não, rapaz. É um negócio bonito, a gente se diverte. Eu vou te dar uma receita. E ainda quer ganhar dinheiro. Eu aprendi com um grande amigo criador de manga larga. Como você pode fazer uma pequena fortuna com criação de cavalo. Essa é boa. Começa com uma grande fortuna, se dedica, apaixona e no fim você saindo, você leva ali uma pequena, com muita sorte, ainda te sobra uma pequena fortuna. É muito bom. O que é, afinal de contas, o Ministério Público Federal que uns amam e outros odeiam? Então eu queria saber o que é isso. Eu vou me esforçar para não usar o juridiquês. É isso. Eu sei que o seu público é um público inteligente, qualificado. Sim, claro. Então, o Ministério Público como eu te expliquei, Carlão, é um órgão essencial à justiça. Então, faz parte do sistema de justiça do país, que tem várias instâncias e várias esferas de atuação. Onde há um juiz, onde há um tribunal, há um representante do Ministério Público. Mas ele é um juiz? Ele faz parte do Poder Judiciário? Não. Então ele é Poder Executivo? Também não. Ele é Poder Legislativo? Também não. É um quarto poder? Também não. Tem alguns que falam que pelo desempenho de alguns procuradores e promotores, eles são sim um quarto poder, né? Mas tem uns que eu conheço que falam que eles são imperadores, é mais do que isso, viu? Não, mas eu vou reservar o nome de quarto poder para o Carlão, que é da imprensa. Essa sim é o verdadeiro quarto poder. O Ministério Público é um órgão que busca dar, na atuação do Poder Judiciário, a fiscalização da aplicação da lei e da Constituição. E para isso ele é dotado no Brasil, e vejam, nós temos um privilégio no Brasil de termos um Ministério Público independente. Independente tanto de forma funcional, ele faz o que ele tem convicção, a partir da lei, é fundamentada essa convicção, ele tem que externalizar o pensamento dele pelo qual ele está decidindo, por exemplo, arquivar ou acusar. Ele tem, chama-se independência funcional, ele tem autonomia administrativa, então a força de trabalho dele é prevista no orçamento e não compete ao governo liberar ou deixar de liberar o recurso. Tem os duodécimos, é o nome técnico, eu não quero usar muito juridiquês. Sim, por favor. Recursos são liberados mensalmente, de forma automática pelos governos, ele não pode contingenciar recursos, então é a nossa autonomia administrativa e orçamentária. E as prerrogativas da carreira, como inamovibilidade, o procurador ou o promotor não pode ser removido para ser punido. A vitaliciedade, ele tem uma carreira até a aposentadoria compulsória, que ele é que decide quando se demitir ou quando se aposentar, ninguém pode aposentar um procurador. Ele tem a irredutibilidade de vencimento, que é uma garantia também. Então, isso confere ao promotor de justiça, ao procurador da República, que são as formas do cargo de Ministério Público, completa independência política. Ele está imune à influência de outros poderes, de qualquer poder. Quer dizer que o chefe do procurador é a consciência dele. A consciência dele. Mas, para ser mais exato, não é a vontade dele. É uma consciência fundamentada na lei e na Constituição. Então, ele é escravo da lei, escravo da Constituição. Agora, ele tem de demonstrar esse convencimento de forma fundamentada. A Constituição prevê essa forma, entendeu? Então, aí
várias formas de atuação, tá? O Procurador da República, depois eu vou te falar o que está, vamos dizer assim, sujeito a uma intervenção, uma interferência de gestão. Vou abrir isso para vocês. Como é que a gente pode evitar o mau uso dessa independência? Pois é, o porque exagero na autodeterminação. Eu até queria fazer uma brincadeira. Por tudo isso que ele falou aqui, a impressão que dá é que se não tomar cuidado, o procurador vira o príncipe. O imperador da República. É o imperador da República. Como é que breca o imperador da República? Exatamente. Nós temos, infelizmente, às vezes, os procuradores exageram, atuam de uma forma não negociada, isso ultrapassando até os limites previstos na Constituição e na lei, que exige que antes de se judicializar qualquer conflito, o Ministério Público, o advogado, o juiz, promovam uma conciliação, um acordo, uma composição, a autotutela, de forma a evitar o conflito jurisdicional, o impacto em grandes projetos, em grandes obras que o país necessita. E muitas vezes a gente observa que o Procurador da República, talvez até por falta de articulação de uma organização que esteja acima das questões locais, ele se sujeita ali a um conflito local com um prefeito, com um secretário de Estado, e prefere ajuizar para poder depois fazer uma composição. E isso provoca um dano muito grande à administração e à sociedade, que é embargar, é o dano. Ora, se existe a necessidade, a demanda de um benefício social, de uma obra, de um serviço, e o procurador, para evitar que ocorra alguma irregularidade, embarga aquele serviço, quem está sendo prejudicado é o cidadão, é o pagador de impostos, é a sociedade. Não é o prefeito. Os cachorros grandes ficam brigando, os cachorrinhos passam fome. Passando fome. Então, um trabalho de coordenação, um trabalho de inteligência, de prevenção, seria muito mais útil à sociedade do que simplesmente ajuizar uma ação, provocar uma prisão de um investigado, fazer investigações sigilosas, quando você pode muito bem, diante de algum indício de irregularidade, convidar as partes para uma composição e a regularização daquilo que está sendo objeto de alguma denúncia ou de alguma suspeita, não é verdade? Entendi, claro. Então, você está dizendo o seguinte, que bom senso e canja de galinha... Canja de galinha é bom para a justiça também, né? É bom para a justiça. E isso é hoje norma legal. O Código de Processo Civil moderno prevê isso expressamente. Ninguém pode sair criando demanda aí, à torta e à direita. A justiça não dá conta também, viu, Carlão? É uma questão de sobrevivência da justiça. Eu confesso a você que a minha imagem do Ministério Público talvez seja mais negativa do que positiva, no sentido dessa história de o Ministério Público está atrapalhando, tem uma obra lá que está embargada, está parada e o Brasil não anda porque o Ministério Público não deixa. Eu queria que você aproveita meu espaço aqui para me corrigir se eu estiver enganado e para me explicar. Boas notícias. Nossa instituição foi modernizada na Constituição de 88, dando mais instrumentos de atuação, mais independência, até aí maravilha. Mas isso é muito pouco tempo que nós estamos rodando esse modelo constitucional. E essas dificuldades criaram, sim, um acervo de aprendizado para as instituições, para o Ministério Público. A partir da emenda constitucional 45, 2010, 2011, que criou os conselhos nacionais, tudo isso tem sido muito amadurecido. E hoje, o Ministério Público Federal, por exemplo, que é o que reúne cerca de 1.200 procuradores da República, tem aprimorado o trabalho de coordenação centralizado na Procuradoria-Geral da República em Brasília. A Procuradoria-Geral hoje ela é setorizada em matéria temática em 7 áreas de atuação. E cada uma dessas 7 áreas tem um coordenador que é um subprocurador-geral da República de carreira. Eu sou o coordenador de uma dessas 7 câmaras de coordenação e revisão. A Câmara na qual eu atuo é a Câmara de Coordenação e Revisão do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico.
Essa é uma das matérias. Temos a Câmara que cuida de contratos administrativos e direito constitucional. Temos a segunda Câmara que cuida de matéria criminal geral. A terceira Câmara que cuida da área econômica, da área do direito econômico, concorrência, consumidor. A quarta Câmara, que é a que eu atuo já há 3 anos, no segundo mandato de 2 anos, vou para 4 anos, em 2024 encerra esse atual mandato, que é essa do meio ambiente. A quinta Câmara cuida de corrupção, improbidade, essas matérias da Lava Jato, era coordenado pela quinta Câmara. Temos a sexta Câmara, que é a área de direitos indígenas, populações ribeirinhas, populações tradicionais. E a sétima Câmara, que é a última que foi criada, é a que cuida do sistema penitenciário e controle externo da atividade policial, que é uma missão do Ministério Público Federal também, do Ministério Público como um todo, na Constituição. Então, o que acontece? A função de coordenação dos procuradores, dos 1.200, ela é função do Procurador-Geral da República. Mas a lei permite, a lei complementar, que ele delegue por matéria a 7 subprocuradores gerais esse trabalho de coordenação. Imagina, um procurador-geral tomar conta de todo esse sistema. Imaginando o seguinte, é completamente impossível, né? Então, há uma descentralização e uma delegação para nós atuarmos. Para gente que trabalha no setor privado, isso aí chama gestão, né? Exato. Então, olha só, tudo que eu te falei aqui da atuação repressiva do Ministério Público, que às vezes exagera, não tem nada a ver com a minha presença aqui na COP, percebe? Eu estou fazendo alguma investigação, vou punir alguém aqui na COP? Não, por que eu estou aqui? Eu estou fazendo um trabalho de coordenação, um trabalho de integração do Ministério Público com a sociedade civil do mundo, com os estados soberanos do planeta e os governantes brasileiros, os estados, a União, estão aqui representados e têm participado desse debate, onde nós somos aqui, ó, partes. Estamos credenciados, eu e o Dr. Luiz Augusto Santos Lima, que é o coordenador da terceira Câmara, que é a que cuida da ordem econômica, da concorrência e do consumidor, estamos aqui para participar dessa criação do conhecimento sobre a questão do clima interrelacionada, tanto com a atividade econômica, né, quanto com o meio ambiente. Não dá para dissociar uma coisa da outra. É o que a gente vive falando aqui no nosso programa há muitos anos. A agricultura tem que andar junto com o meio ambiente. Com o meio ambiente, e já anda, né? Sim. Nós todos temos nossa matinha na fazenda, estamos preocupados, fizemos o cadastro ambiental rural, estamos preocupados com o plano de recuperação ambiental das nossas propriedades e queremos andar de acordo com a lei, com o Código Florestal, que foi já declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso país é um país que tem sua soberania garantida. Então, se nós temos uma legislação que até é muito mais rigorosa do que a média das nações, por que nós vamos ficar aí perseguindo o produtor porque ele está produzindo soja no cerrado? Volta e meia, como a gente diz lá no interior, a gente, para usar um termo que até aqui está muito em voga, um discurso que agora, infelizmente, vamos dizer, começa a brotar de volta o discurso do assim, desmatamento zero. Desmatamento zero. A gente do agronegócio diz o seguinte, o Brasil tem lei, o Brasil tem um Código Florestal que, possivelmente o Código Florestal é a legislação mais rigorosa do mundo e a gente fala o seguinte, uma coisa é desmatamento zero e outra muito diferente é falar em desmatamento ilegal zero, né? Exatamente, é isso que nós temos de buscar. Essas notícias aí de trades que pretendem fazer uma limitação de uso do acervo de cerrado que excede as nossas reservas legais, isso é um absurdo falar nisso. Eles estão querendo interferir na independência do país, que tem legislação própria, que estabelece que em regiões ali do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, 50% do cerrado pode ser utilizado. O cara usou 20%, não pode ultrapassar esses 20% porque as trades não vão comprar soja se tiver produzido lá em 2000. Que conversa, onde é que nós vamos parar desse jeito? Pois é. Quem vai governar o Brasil são as trades? Eu acho que isso é uma coisa que é um dedo na ferida que a gente precisa colocar. Não tem cabimento. Eu acho que assim, o Ministério Público Federal tem participado desse diálogo para conhecer o problema do produtor,
que vai dar condição para ele manter a floresta em pé e produzir alimento. As duas coisas. Isso se chama desenvolvimento sustentável. Pois é. Esse é um conceito tão simples, está na Constituição, e fazem uma confusão aí desnecessária. Pois é, eu fico muito feliz de estar com essa prosa com você, de te ouvir sobre esse tema, porque assim, me parece que vocês estão num caminho que é o caminho do diálogo, o caminho de ouvir todas as partes, né? de realmente... busca de conhecimento para a instituição. E busca de fazer um Ministério Público Federal que seja mais próximo do cidadão, mais próximo do produtor, enfim, que seja mais propositivo do que inquisitivo. Perfeitamente, Carlão. Essa é a nossa proposta. Por isso é que eu disse no início que depende da gestão, do jeito do gestor, que é o jeito do doutor Aras, que é um baiano, né? O baiano, né? Ele tem essa tradição do molejo, do jogo de cintura, da negociação, da compreensão de todas as tendências, e ele imprimiu isso na atual gestão dos coordenadores da gestão dele para buscar mais diálogo com a sociedade civil, com o agronegócio, com o empreendedorismo, com as agências de Estado permanentes, com o governo, os governos estaduais e federal. Então, o que nós precisamos? Entender todas as demandas e buscar soluções estratégicas, estruturantes. Do contrário, nós vamos ficar sempre apagando incêndio ou enxugando gelo nos pequenos desmatamentos. Nós hoje temos uma ferramenta no MPF que chama Georradar. Eu fiz uma divulgação aqui na COP, a gente fez uma apresentação de ouvido institucional. É uma ferramenta que nós temos condições de identificar e punir todos os desmatamentos da Amazônia. 13.500 ilegais. O senhor está colocando Nós temos condição, mas nós não temos perna para isso. O Brasil não tem condição. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, aproveitando. Ontem o governador do Mato Grosso aqui, o Mauro Mendes, deu uma ideia. Até porque eu vivo encasquetado com essa história, porque a história do desmatamento ilegal, ela fere de morte a imagem do produtor brasileiro, a imagem do Brasil. Que não é o autor disso. Que não é o autor disso, porque 99,9% do que ficar roubando madeira, não, né? E o produtor, o verdadeiro produtor, ele sabe que ele precisa preservar porque ele vive daquilo. Se ele não preservar, aquilo já era. O produtor rural, ele tem a sua certidão de nascimento na escritura da sua terra, registrada em cartório. Como é que ele vai dar o recibo para a polícia que ele está lá desmatando a fazenda dele? Mas e eu encafifado com isso? Eu falei, não é possível que ninguém possa resolver isso, que a gente passe 10 anos, 20 anos e a gente vai continuar falando que tem desmatamento. O desmatamento ilegal, Carlão, já está identificado, é feito por criminosos. Crime contra o patrimônio da União, das florestas não destinadas. O preço da madeira é irrisório, então eles cortam grandes extensões para encher carretas e vender isso com documentos forjados. São ladrões, a verdade é essa, não são fazendeiros. Sim, claro. A mesma coisa a mineração ilegal, o garimpo ilegal, sustentado por dinheiro de lavagem. Já identificamos essas práticas, também a atribuição do Ministério Público Federal, o combate à lavagem de dinheiro em âmbito nacional e internacional. E já identificamos isso. Então, o financiamento da madeira ilegal, o financiamento do garimpo ilegal é feito por dinheiro pesado, não é do fazendeiro. O fazendeiro tem que comprar semente, comprar diesel, comprar trator, transportar essa safra. Ele não tem condições de ficar desmatando terra, é caro desmatar. Então eu pergunto o seguinte, essa sugestão do governador Mauro Mendes de usar uma norma constitucional já existente, no caso das fazendas, confiscar as fazendas que forem flagradas plantando maconha, coca, enfim, que tiverem esse tipo de droga, é imediatamente confiscado. E ele propõe, as desmatadas. Eles propõem fazer a mesma coisa com o desmatamento. Como é que o senhor enxerga isso? Infelizmente seria um tiro na água.
porque 90%, acho que 85% dos desmatamentos ilegais são em terras da União, já estão confiscadas. Então, na verdade, as terras da União é que são objeto desses desmatamentos ilegais para extração de madeira. Certo. E depois, sim, muitas vezes aparecem ali grilagem. O cara faz um CAR daquela área desmatada para vender lá para um paulista desavisado aquela área que foi desflorestada. Então esse confisco ele não seria um tiro na água, porque na verdade a maior parte das terras já são da União. O que nós temos realmente é de prevenir. Como prevenir? Aqui na COP foi dada a receita. É dar valor agregado à floresta em pé, muito maior do que a floresta cortada, do que a madeira cortada. E como fazer isso? Através do crédito de carbono. É um mercado emergente, um mercado que o Brasil vai sair na frente. O Brasil detém um potencial enorme de ser o líder nessa nova bolsa de valores do crédito de carbono. Cerca de 15% do mercado mundial de crédito de carbono será emitido pelo Brasil no mercado voluntário. Entendi. E isso já está, o BNDES já está atuando nessa linha. E aí o que tem que fazer? Vai lá naquela região. A Amazônia não é abandonada como muita gente pensa. Cada pedacinho de terra da União ali tem um cidadão lá que mora ali de extrativismo, de pescaria, de caça. E ele está lá e tem CPF, recebe Bolsa Família. Esse cidadão, uma vez identificado, pode receber um apoio social para preservar, se tornar um guardião da floresta, através do recebimento de crédito de carbono. E aí, quem sabe, até apresentar um projeto de manejo florestal, um projeto de extrativismo, e tudo isso remunerado no mercado voluntário de carbono. Hoje nós temos tecnologia de isótopos que determina a origem da madeira, que região da floresta, se saiu de um plano de manejo ou se não saiu de um plano de manejo. E já temos investigação que comprova isso, que é usada a documentação do IBAMA para exportação, no entanto, aquela madeira não foi retirada lá daquele plano de manejo que consta da documentação. Entendi. É apreendida ali naquele caso concreto, mas não resolve o problema geral. Pois é, o assunto é enorme. É enorme, muito delicado e a gente também, infelizmente, nosso tempo não é tão grande quanto o problema que a gente tem. Eu estou sempre à sua disposição, Carlão, é uma satisfação. Sempre que você tiver uma dúvida jurídica sobre a atuação do Ministério Público aí no interiorzão do Brasil, me conta, a gente está lá para coordenar essa turma. Uhum. Nós temos muitos procuradores, são 500 procuradores na atuação ambiental da República em todo o território nacional. Muitos atuam no interior, em Uberaba tem procurador da República, em Uberlândia tem procurador da República, e todos com atuação na matéria ambiental. Então a gente tem total liberdade para informar, para conversar, para negociar situações que ocorram nessas cidades lá pela PGR. Maravilha. Tá bom? Querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu adorei a conversa e eu tenho certeza que esse programa vai fazer maior sucesso e que a gente vai voltar a falar sobre o tema, porque você contribuiu muito para elucidar. A próxima nós vamos fazer lá na chácara para você mostrar a tropa Mangalar. Aí é bom demais. Vamos nessa, tá fechado. Obrigado, tá bom, Juliano. Obrigado, um abração. É isso aí, gente. Juliano Vilaverde, o subprocurador-geral da República, conversou nesse Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e um abraço especialíssimo. O Marcos Abreu, é o fundador lá da Employer, ele é um admirador do Domingão, porque ele fala que aqui no Domingão só tem prateleira de cima, viu? Então eu tô fora da curva. Você tá um ponto fora da curva. Ô Marcos, olha só, obrigado aí pelo seu apoio, um forte abraço. Muito prazer, muito obrigado, Marcos, pelo apoio aí ao Carlão, nosso amigo da Public. Valeu, gente. Fui!